Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida nesse vídeo vai ser mais uma chance do Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023, com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Fala pessoal, essa aqui é o XBET, a casa de apostas mais famosa do mundo. Clica no link do comentário fixado que eu vou deixar para vocês e utilize meu cupom DEPRESSão, que com ele você se registra e também lá no seu primeiro depósito, o valor que você adicionar aqui no XBET será dobrado automaticamente até R$ 1.200. Brasil já ganhou o primeiro jogo contra a equipe da Sérvia e provavelmente também vai ganhar contra a equipe da Suíça, e aproveite para fazer aquela sua fezinha nesse jogo. E lembre-se, na hora de se registrar, utilize o cupom DEPRESSão para obter uma super vantagem. Opa, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Esporte Grupo Independente. Estamos aqui em Arroio do Meio, um ano depois, ou um pouquinho menos de um ano depois, para falar com o capitão do Cruzeiro, Eduardo Brock. Brocão, como é que tu tá? Beleza pura? Bem demais, Moisés. Obrigado, satisfação. Que bom que a gente está quase um ano depois e comemorando, né? Falando só de coisas boas, positivas, então é legal receber vocês. Foi uma promessa, não paguei ela completa ainda, mas a promessa de vocês voltarem, de a gente conversar. Espero que isso sirva também para uma boa sorte para o próximo ano também, assim como foi nesse. Ano passado você saiu daqui e no outro dia saiu o Luxemburgo, foi comprado o Cruzeiro. Vamos ver o que vai acontecer amanhã, né? Mas vai chegar uma proposta da Europa, eu acho, até amanhã. Se Deus quiser. Não, mas valeu, um prazer demais estar aí falando contigo de novo. Tu sabe que tu é um parceiro, nós viramos muito amigos aí, um cara que me chama o ano todo aí pra gente conversar, então é gratificante demais te receber aqui na minha casa de novo, então obrigado por ter vindo. Brocão, a promessa tá toda cumprida, porque a aposta do churrasco é detalhe, o Cruzeiro tá na primeira divisão, o Cruzeiro é campeão. E tu falou com muita convicção, e tu não era o capitão do time, tu falou com muita convicção, eu vou colocar meu nome na história. Tu te torna o capitão, muda treinador, muda dono do time, muda tudo, resumindo toda a paródia, toda a história. Tu te torna o capitão, levanta a taça agarrado na bandeira de Arroio do Meio. Foi um momento ali esplêndido, espetacular, emocionante para ti, para tua família, para todo mundo que é aqui de Arroio do Meio. Mas fala dessa história, como é que foi o ano? Bom, Moisés, eu acho que aí tem que começar da história do início, né? Desde que eu cheguei no Cruzeiro, porque eu fui com o intuito, né, de recuperar o Cruzeiro, de ajudar nessa. E eu me encontrei com o Cruzeiro num cenário horrível, né? De péssima administração, tanto dentro quanto fora de campo. Vocês todos sabem hoje e vê a diferença, né? E aí passei juntamente com o Cruzeiro um momento difícil lá também, de muita cobrança, desconfiança de torcida. Então, assim, depois vindo o Ronaldo, toda a equipe dele, com um profissionalismo enorme, diferenciado de tudo que eu vivi dentro do futebol, realmente. É um futebol novo que está nascendo, clubes novos, né? Porque viram empresa, então tem uma responsabilidade muito maior também financeiramente. Então eu peguei essa mudança do Cruzeiro de realmente viver os dois lados, né? De ver o lado ruim e agora tá vendo o lado bom disso, de estar vestindo a camiseta do Cruzeiro. Então foi um ano assim que começou com muita desconfiança de todo mundo, porque quando se tem uma mudança gera desconforto, isso é natural. Para mim não foi diferente, então eu não sabia o que iria acontecer, não sabia qual era a proposta também do clube, como que o Ronaldo, sabia que haveria muita cobrança, mas não sabia como seria conduzido. E acabou que eu me recuperei do problema de pubs que eu tinha, de uma situação. E eu comecei a entender o que o Pesolano, né, o que ele queria fazer, eu me desempenhei para isso também, de sempre tentar reproduzir o que ele estava fazendo, e começou as coisas a evoluírem. Obviamente que ele me ajudou muito, né, me defendendo publicamente também, pedindo minha renovação de contrato, porque até o momento... O contrato ia terminar, né? Isso, eu acabava em maio e ele pedia minha renovação, e nisso foi com que a torcida foi comprando a ideia do Brock ficar no Cruzeiro, então eu devo isso a ele, né, já disse para ele, disse várias vezes isso. Então aí a partir daquele momento eu comecei realmente muito foco no que eu estava fazendo, porque eu vi que o trabalho que estava sendo feito ou sendo construído teria um resultado muito positivo para esse ano. E eu comprei essa ideia, fiz muito, trabalhei muito, não foi fácil. Acho que o Cruzeiro
talvez tenha feito parecer que foi fácil a Série B, mas não foi. É porque tivemos um campeonato assim esplêndido, quase perfeito. Então por isso que o resultado assim acabou aparecendo tanto. Mas e a partir disso eu comecei a ser um jogador também respeitado dentro do clube, por essa reviravolta dentro do próprio clube. E aí vem a questão do capitão, mas que é uma coisa assim de verdade que eu não estava assim, claro que é gratificante demais, mas eu não almejava, não estava querendo buscar isso. Acho que é uma coisa natural que acontece, né, pelo meu jeito de ser, por eu já conhecer o clube, ter vivenciado aquele momento difícil. Então isso tudo me ajudou nesse fator de poder ser capitão e poder ajudar a conduzir, né, esse time, essa equipe, durante toda a competição, ser um dos personagens aí, né, desse ano do Cruzeiro, que entra para a história não só do Cruzeiro, mas do futebol brasileiro também, como pioneiro em SAF, e todo o trabalho que foi feito, assim, essa reconstrução tão rápida que o Cruzeiro teve nesse ano. Então eu fico muito feliz de ter meu nome na história, que era o meu objetivo. Hoje meu nome está na história do Cruzeiro, mas não significa que eu quero parar por aqui, né? Obviamente que eu quero botar mais ainda meu nome em títulos e outras questões dentro do próprio clube e do futebol brasileiro também. Agora foi um ano em que o psicológico precisou funcionar muito, Brock, porque, resumindo a paródia agora, em novembro, depois que terminou a temporada, depois que o Cruzeiro voltou à primeira divisão, fica fácil sentado num banco aqui, pegando uma brisa aqui em Arroio do Meio, na tua cidade. Tu tem um contrato que está terminando, o treinador que tu tinha muita moral, que é o Luxemburgo, sai, o time é vendido, tem a cobrança do torcedor fortíssima, o torcedor estava cobrando bastante de ti, tinha até manifestações pedindo, esse cara aí não dá, né, o Brocão não dá, não pode ficar aqui no Cruzeiro, o Cruzeiro precisa contratar outro jogador. Como é que foi passar por por tudo que é tipo de barreira diferente na temporada? O psicológico do jogador precisa estar muito forte. Moisés, é que eu não sabia que era tanto, tá? Eu fui descobrir que era tanta negatividade, assim, de parte da torcida, que eu fui descobrir agora, que conversando com algumas pessoas que falavam, assim, de 10 listas, tu encabeçava 9 como principal para ter que sair do clube. Então hoje eu olhar para trás, lá em BH, escutar, assim, repórteres, comentarista, próprio torcedor vindo pedir desculpa, que só me criticava, me xingava, não sabia de tudo que acontecia. Enfim, isso é um fator muito positivo hoje para mim, né? Hoje eu fico feliz em escutar isso e fico feliz também, agora sabendo que tudo deu certo, por ter passado por tudo isso, porque eu virei um outro jogador, eu virei um jogador muito mais experiente, com uma personalidade muito maior. Não foi um período fácil, nem para mim, nem para minha família, porque conviver num clube gigantesco, numa cidade onde 50% é cruzeirense, então eu tinha muita cobrança, não dava para sair na rua. E isso a família sofre, né, indiretamente sofre, muita cobrança. Hoje a rede social prejudica muito isso também, o jogador. Então fui um cara que, assim, realmente eu não participo de rede social, até hoje tem a minha, mas pouco olho, pouco observo, mesmo quando tá bom, quando tá ruim, não sou um cara que coordena isso. Então até porque isso eu aprendi que, né, e todo mundo se escuta muito falar, a crítica também tu não pode... Tu tem que pegar uma parte, porque isso faz tu ser produtivo, e o elogio também ele pode te jogar para baixo, porque tu acha que tu tá grande, e no futebol é tudo muito rápido. Então eu aprendi muito isso, eu tenho acompanhamento psicológico, que é muito importante. Isso eu digo que todo jogador, talvez todas as pessoas deveriam ter, porque tu começa a enxergar fora da tua bolha, e isso eu precisei, porque eu estava dentro de uma bolha, chegou em certos momentos que a gente até sofreu ameaças, coisas, né, que aconteceram, que são tristes, mas são a realidade do futebol e da internet, né? Então, nesse momento, eu precisei sair da minha bolha para tentar enxergar o problema de uma parte externa. E a minha psicóloga, ela ajudou, a psicóloga Ângela, né? Ela me ajudou muito nisso. Então, eu super indico isso para todo atleta, toda pessoa, para poder enxergar de uma forma diferente. E cara, eu acho que o trabalho, muito trabalho. Eu fui, assim, um cara que trabalhou muito. O primeiro a chegar o ano todo dentro do clube. Sou o primeiro a incomodar os porteiros lá para abrir o portão. Então isso também fez com que eu crescesse dentro do próprio clube, né, pelo trabalho, porque todo mundo sabe que dentro de uma empresa tu tem que trabalhar e produzir. E eu fui um cara que fez isso. Procurei sempre fazer, nem sempre consegui fazer o máximo, mas sempre buscando fazer meu máximo. Então, assim, isso foi o que fez com que o Eduardo Brock fizesse essa reviravolta. Então hoje sim, é tranquilo sentar aqui e falar sobre isso, mas temos alguns meses aí de muita pressão, algumas noites sem dormir, alguma encheção de saco aí para toda a família, mas que hoje é gratificante demais, assim, de tu sair em BH, todo mundo te parar,
Hoje, como eu digo, vim para Arroio do Meio também, as pessoas pararem, porque muita gente hoje está acompanhando o Brock jogar, então assim, legal demais. Hoje é gratificante demais eu poder estar aqui conversando. Com certeza o Brock chegou em 90% do ano, ele chegou antes das 8 no CT, lá na casa do Cruzeiro, porque quando ele chega depois, geralmente é quando o time se reapresenta depois de vitória dele, ele manda uma mensagem. Hoje escutei a abertura do panorama aqui do trânsito. Quando ele não manda nada, é porque ele chegou muito cedo lá e como o Brocão falou, ele já começa a incomodar a turma. Agora, Brock, vamos lá fazer uma retrospectiva rápida. Chegou o Pesolano, o Campeonato Mineiro foi muito bom. O time chegou na final e daí enfrentou o Atlético Mineiro, que dentro da rivalidade é terrível, apesar do resultado final não ser bom, mas fez um enfrentamento muito bom. Até foi meio criminoso, né? Aquele resultado da grande final da competição. Na Copa do Brasil, eu acho que o time chegou muito bem. O jogo contra o Fluminense, bom, o placar final foi um absurdo. São aquelas fatalidades assim do futebol. Mas então fez também um bom papel na Copa do Brasil, a exemplo do campeonato estadual. Só que chega o Campeonato Brasileiro com uma responsabilidade gigante para o grupo e para ti e também para o Pesolano, porque já tem o fenômeno por trás ali fazendo uma cobrança muito forte. E o Cruzeiro estava numa pindaíba braba, porque ele vinha de um ano que ele empolga, mas não sobe, nem luta na reta final. E quando tu chega, o time tem um momento que ele chega a brigar para não cair para a Série C. E daí remonta, tem jogador que vem com pompa, o Cruzeiro libera, dá o lado, aposta em jogadores. A Série B, como é que foi o início da Série B para vocês? E assim, né, Moisés, eu digo, hoje, depois que a gente subiu, eu digo até nas entrevistas, em BH principalmente, né, que hoje dá para falar a realidade. O Cruzeiro estava muito mais próximo de uma Série C do que subir para uma Série A. Essa é a grande realidade, só que na época, no momento ali, a gente não pode falar sobre isso porque não tem condições. Mas enfim, começando o ano, chega o treinador, o Paulo Pesolano, assim, fantástico. Treinador absurdamente bom. Chato, maluco, todo esse lado dos gringos, de muita intensidade, deu pra ver na nossa equipe. Então tem que trabalhar muito para conseguir reproduzir o futebol que ele quer. Então ele cobrou muito, só que aí méritos da equipe, de todos os jogadores que tiveram entendimento de saber que eles precisavam se cuidar, treinar para conseguir reproduzir o que ele queria. E aí vem a diferença de ser uma SAF, de ser uma empresa, porque ou tu reproduz ou senão vai vir outro que vai reproduzir. Essa é a grande realidade de uma empresa, não tem mais os contratos milionários que ninguém manda embora e que tu fica ali encostado, não. Isso mudou dentro de um clube empresa. Então todo mundo sabia dessa necessidade e obviamente que os jogadores foram contratados jogadores assim, nenhum Pelé, nenhum craque, nós não tínhamos nenhuma estrela dentro da equipe, e sim, nós tivemos uma equipe muito forte, porque todos entenderam o processo e todos queriam crescer dentro do futebol, e foi isso que aconteceu. Hoje, individualmente, pode falar de qualquer jogador do Cruzeiro que estava jogando, que vai ter comentário bom. Então isso é o fruto de uma equipe muito forte, né? Isso acontece com o Palmeiras também, que tem uma equipe muito forte, então aparece a qualidade individual de cada um. Então, e aí a gente começa o ano, vem o estadual, um estadual muito bom, com muitas vitórias, e chega num jogo da fase de grupo ainda, contra o Atlético Mineiro. E ali também foi injusto, porque nós estávamos ganhando o jogo de 1-0, gol do Vitor Roque, e o juiz dá um pênalti assim inacreditável e a gente acaba sofrendo empate e um gol no final, assim, no apagar das luzes. Só que ali a equipe mostrou o quanto nós éramos fortes, o quanto a gente podia enfrentar. Porque até aquele jogo ali, o Atlético Mineiro, eles tinham o entendimento de todo torcedor do Atlético era que o Atlético iria atropelar pela qualidade do elenco, por nome. E ali a gente mostrou que nós tínhamos uma equipe muito forte. E foi o jogo que o Pesolano enlouqueceu na coletiva, né? Que ele ficou reclamando muito da arbitragem. Isso aí, eu acho que foi. Que ele comprou a briga, comprou o barulho do time ali. Mas é porque foi realmente, assim, foi um lance que realmente é inacreditável, mas coisas do futebol, né? Não vamos entrar nesse mérito. E aí a gente passa esse jogo e a gente vai jogar uma final contra o Atlético, e aí já num clima muito diferente. De ele saber que a nossa equipe era muito forte, e a gente faz um grande jogo tendo a oportunidade de gol, e acaba que na qualidade individual eles fizeram os gols, e a nossa torcida, e isso todo cruzeirense falava, que ali foi o momento assim, ó, o divisor de águas mesmo pro Cruzeiro no ano foi esse jogo, porque a gente toma os gols
e a torcida não sai do estádio, fica cantando até o final e acaba o jogo, o Atlético ia comemorar o título e a torcida do Cruzeiro cantando, chorando, gritando, ninguém abandonou o estádio. E ali o cruzeirense falou, todos os cruzeirenses falaram que agora a torcida do Cruzeiro, coisa que ninguém tinha visto, que estava sendo feito. E a partir dali eles entenderam e compraram a ideia do que seria a nossa equipe. E aí começa a Série B, e aí gera já uma pressão muito grande, porque, cara, o campeonato do ano é a Série B, né? Então, quando a gente foi jogar contra o Bahia na estreia, nós já fomos com um peso, assim, de carregar muito, assim, porque muitos jogadores jovens não estavam sofrendo essa pressão no estadual. Então, tu vai para um jogo e a gente perde 2-0 para o Bahia lá. E naquele jogo do Bahia, nós tivemos nossas oportunidades de gol, não fizemos e o Bahia ganhou 2-0. E aí já começa uma pressão externa, né? De que, pô, tem que ganhar, agora é a Série B, e será que a equipe vai? Sabe que entra essa desconfiança. E a gente vem pra casa, não faz um jogo muito bom contra o Brusque, se eu não me engano, e o Edu faz um gol no final, e a gente ganha de 1-0. E a gente vai jogar Copa do Brasil, a gente perde pro Remo fora, e a gente vai jogar contra a Tombense, a gente não joga bem, e aí a gente empata o jogo com um gol de pênalti meu no final. Eu até nem estava titular naquele jogo, entrei no segundo tempo e foi aí que entrou a trinca de zaga do Cruzeiro, que dizem que foi uma grande escolha e realmente foi, né, para o sistema da equipe. E a partir naquele momento o time estava sendo criticado, já a equipe, e aí vem a outra diferença de empresa, de SAF. Não chegou nenhuma pressão sobre nós dentro de vestiário, nenhuma pressão sobre Pesolano sai, nada, não houve nada. E a partir daquele momento o nosso time começou a melhorar. Então essa é a diferença também de uma associação, de um clube que a torcida tem muita voz ativa, que diretores, de uma empresa, que é onde o resultado, o trabalho sempre é primeiro analisado antes da pressão externa. Então isso fez uma grande diferença para nós, para começar uma grande Série B. Como é que foi o dia que o gringo pegou a abraçadeira e disse, alemão, é tua? É tua abraçadeira, a minha voz agora no campo é você. É tu que comanda o time. Moisa, eu tinha, na verdade, quando a gente começou, tinha o Maicon, o Sidney, o Rômulo e eu. E ele chegou numa palestra, o Rafael Cabral. E ele chegou e disse, ó, qualquer um desses jogadores podem ser o capitão da equipe. Então, assim, não tenho nada definido, eu acho que todos têm sua importância. E até então, nesse momento que ele disse, eu era talvez o quarto ou quinto ali da fila. Só que acabou acontecendo muitas coisas. O Rômulo acabou sendo capitão no início. E o Rômulo, quando sai da equipe, o Pesolano vem e dá a abraçadeira para mim. Mas aí era, assim, por alguns jogos que já tinha passado e vendo, assim, que eu tenho o costume de falar, assim, de falar no vestiário, de tentar ajudar todo mundo. Essa questão de chegar cedo, de trabalhar, eu acho que tudo isso valoriza, né, que tem que ter uma responsabilidade muito grande ser capitão, né? Então hoje, pô, eu fico muito feliz de ser o capitão, mas junto de ser capitão vem incomodação, cobrança, tu tem que estar lidando com direção, com o jogador, então é uma responsabilidade muito grande. E no dia que eu começo a ser capitão, feliz demais, né? Feliz demais, mas sabendo que viria uma responsabilidade muito grande. Só que a nossa confiança era mútua, tanto eu com o Pesolano quanto a dele comigo, né? Mútua. Então, assim, com o passar dos jogos, a gente foi vendo e conversando e podendo ter abertura de ir na sala dele conversar. Então, que bom que isso deu certo, essa parceria. Sei que ele confia muito em mim, não quero nunca decepcioná-lo, né? E também eu confio muito nele. Então, é isso que deu certo e deu certo para a equipe também. Sabe o que você e o Goku pode ter em comum? Não sei. É que tanto o Goku quanto você podem aparecer na tela de milhares de pessoas. O Goku no Dragon Ball e você no YouTube. Com o curso VV de YouTube que eu mesmo criei, você vai poder ter o seu canal de sucesso no YouTube e ainda criar vídeos que te gerem receita sem precisar estar disponível a todo momento. Tudo que eu apliquei e fiz para ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos, tá lá. Tudo que eu fiz com vários canais que tem mais de milhões de inscritos. São vários canais. Eu tô na internet há muito tempo. E para aprender como criar seu canal de sucesso é muito simples. Clica no botão azul que vai aparecer no final do vídeo e vem começar seu sucesso no YouTube.